Você já percebeu como a sociedade trata as pessoas pobres? Como se fossem culpa delas? Como se elas não fossem dignas de respeito? Hoje a gente vai falar sobre a aporofobia, que é um termo que nem todo mundo conhece, mas que está presente no nosso cotidiano. A aporofobia é preconceito, discriminação ou aversão contra pessoas pobres ou em situações de pobreza. É tratar alguém como inferior só por não possuir dinheiro, bens ou posição social. Alguns exemplos do cotidiano são negar emprego porque a pessoa mora em bairros simples, tratar mal moradores de rua, evitar se sentar ao lado de pessoas com roupas simples ou sujas. Falas como gente pobre só dá problema, pobre não sabe se comportar, também são exemplos de frases aporofóbicas. A aporofobia vem da sociedade capitalista que valoriza quem tem dinheiro e desvaloriza quem não tem dinheiro. A pobreza é vista como falha individual, quando na verdade é consequência da desigualdade, falta de oportunidades e políticas sociais insuficientes. As consequências da aporofobia na nossa sociedade têm como exemplo o aumento da exclusão social, dificulta o acesso a emprego e serviços e também desumaniza as pessoas. Começa tirando o respeito e termina tirando seus direitos. Uma das formas de combater a aporofobia é entender que ninguém mora na rua ou passa fome por escolha. Também é tratar igualmente as pessoas independente da sua condição financeira. E uma das formas de agir é somente não reproduzir discursos de ódio ou de preconceito. Agora nós vamos mostrar entrevistas que fizemos com alunos e professores do IFMT Campus Bela Vista. Professora, você acredita que a pobreza é resultado do indivíduo ou de como o espaço e os recursos são distribuídos na sociedade? A pobreza, na minha opinião, ela advém do sistema capitalista. Então, o sistema capitalista ele cria desigualdades para que ele consiga lucrar mais com isso. Mas para a gente não ficar tão superficial, eu vou trazer um autor que geralmente a gente estuda muito na faculdade, que ele fala que é Paulo Lablache, tá? Ele fala sobre o possibilismo geográfico, ou seja, o indivíduo, o meio, ele não determina, isso era o determinismo, ou seja, se eu nasci numa favela, eu automaticamente vou ser traficante. Não, o meio não determina, mas ele possibilita. Então, sim, nós somos frutos do que o nosso espaço possibilita pra gente. Então, se você nasce num Afeganistão da vida, a possibilidade de você ser pobre ou de você ter algumas carências, elas são muito maiores do que quem nasce, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas todo país, ele possui a sua desigualdade interna. Alguns são maiores e alguns são menores. Por isso que a gente tem o IDH, por exemplo. O IDH, ou o coeficiente de Gini, ele mede exatamente essa desigualdade, tá? Então, a desigualdade, ela vai gerar esferas diferentes. Mas eu não acredito em meritocracia. A pessoa chegou, eu acho que existe sim o mérito, tá? Da pessoa se esforçar, barará, mas não é o fator chave, entendeu? Porque tem muitas pessoas que elas se esforçam e ainda assim elas não conseguem chegar a algum lugar por conta do teu meio. Não adianta você ser o melhor, sendo que o teu meio não é o melhor. Então, assim, a gente tem que analisar o que a geografia traz de análise em escala. Então, se você for analisar a nível mundo ou a nível local, não tem como você colocar uma avaliação nível mundo e uma avaliação local no mesmo pé de igualdade. Você precisa analisar com escalas e com óticas diferentes. Tá? Então, só para fechar, o Lablache ele acredita em possibilismo. O meio, ele influencia, mas ele não determina quem você vai ser. E é isso. Professora, na sua opinião, por que algumas pessoas tratam mal quem é pobre ou em situação de rua? O tratamento com relação às pessoas de rua ou quem é muito pobre é uma questão de invisibilidade social. Há pessoas, porque a sociedade de uma maneira geral ela é muito egoísta, muito individualista. Então aqueles que têm mais sempre quer ter mais e aí não sobra para quem tem menos. Então e quem tem mais não quer ajudar quem tem menos, porque quanto mais você tem, mais você quer. E com isso vai expurgando. E quando olha, por exemplo, um morador de rua, o que ele vê no morador de rua? Aquilo que ele não gostaria de ser, mas que também ele não faz nada para que não exista e perpetua essa desigualdade. Então, para mim, é o individualismo. Professor, a meritocracia é uma ideia ética ou ela legitima moralmente a rejeição das pessoas pobres sob o argumento de esforço individual? A meritocracia,
é um tema bastante polêmico e ela deve ser abordada sobre, né, vários aspectos, né? A meritocracia é um resultado, né, de uma semeadura que as pessoas, né, têm o seu esforço individual, porém, né, ela não deve ser aplicada no mesmo plano para todos. Tem uma regrinha básica, né, vou até citar o direito tributário, que não há nada mais desigual do que tratar igual os desiguais. Os desiguais devem ser tratados na medida da sua desigualdade. Então, essa ideia da meritocracia generalizada, ela precisa ser aperfeiçoada, pois terá que levar em consideração, né, algumas variáveis. Por exemplo, o acesso à educação das pessoas mais humildes, né, que em nosso país ainda não atingiu, né, um grau razoável. Então, a meritocracia seria para as pessoas, né, se você for a usar essa ideia geral, seria para algumas pessoas mais privilegiadas. Então, a meritocracia precisa se desenvolver também, levando em consideração, né, as oportunidades e os acessos, né, que as pessoas, talvez mais humildes, teriam, né, nesse mercado de trabalho ou onde quer que elas sejam, onde quer que essa ferramenta ou essa ideia, essa filosofia possa ser aplicada. Então, a meritocracia é uma ideia interessante, mas que ela necessita, lógico, de suas particularidades, ser analisadas as particularidades de cada situação. Você acha que algumas pessoas só ajudam por autopromoção, como foto, vídeo e likes? Eu acredito que sim. Na grande maioria dos influenciadores, das influenciadoras digitais, das mídias, eles se autopromovem sim, para se mostrar como o bom samaritano, aquela pessoa que está ali para ajudar, se fazendo de bonzinho, para se aproveitar daquela pessoa que está em vulnerabilidade naquele momento e para se promover como aquela pessoa que é a pessoa certa para você seguir e engajar, porque olha como eu ajudo as pessoas, como eu faço o bom entre as pessoas. Mas tem aquelas pessoas que ajudam realmente em quantidades carentes e não se manifestam muitas vezes, mas que ajudam ali na divulgação para as outras pessoas também ajudarem no trabalho. Eu acredito que sim, na grande maioria as pessoas ainda se autopromovem. Você acha que a aporofobia pode acontecer por causa da aparência das pessoas? Eu acho que as duas coisas estão intrinsecamente relacionadas. Eu acho que isso também vem da história do Brasil, num todo, assim, sabe? Tipo, os portugueses chegaram aqui, trouxeram os africanos e criaram uma base social que se mantém até hoje. A gente vê que as pessoas negras não são maioria em cargos de alto, tipo, cargos importantes, assim. E eu vejo que esse estereótipo de que as pessoas negras são pobres, ou que, tipo, o neguinho pobre, se mantém até os dias de hoje. E por isso eu acho que as duas coisas se relacionam. Você acredita que redes sociais podem reforçar a aporofobia? Sim, eu acredito, porque a internet ela influencia a gente ter um padrão. E desse padrão, as pessoas que têm uma renda mais baixa não conseguem atingir essa certa quantidade. E isso faz com que a aporofobia meio que se classifique maior de acordo nas redes sociais, porque isso é uma grande influência e que prejudica tanto o psicológico quanto o físico. Você acha que a pobreza é vista como culpa da pessoa? Por quê? Definitivamente não, porque a pessoa ela não escolhe em quais padrões da sociedade ela vai viver ou em condições financeiras. E segundo, eu acho que isso também é culpa do Estado e do governo por não poder fornecer uma vida melhor para essa pessoa. É isso. E aí, você já ouviu falar sobre a aporofobia? Já ouviu isso acontecer? Comente aqui.